Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carnaval e hoje eu estou fazendo esse vídeo para contar para vocês uma situação que aconteceu comigo e muita gente pode até se identificar e se não, talvez seja até melhor. Eu nem sempre gostei tanto de fotografia. É é até estranho, né? Mas teve uma época da minha vida, bom, eu sou, para começar, vamos um pouquinho antes, eu sou filho de fotógrafo. Então, o meu pai, o Miro Carnaval, é, ele já fotografava antes de eu nascer. Então, eu nasci já dentro da fotografia. E não quero dizer que não era legal, eu gostava de brincar com fotografia. Mas era uma linguagem muito conhecida por mim. Eu nasci dentro, vendo aquilo. Quando eu era criança, eu já vinha as câmeras fotográficas e fotos e fotos e fotos. A gente tem pilha de álbuns. Então eu vejo de uma maneira um pouco diferente do que a grande maioria vê, até hoje. E eu nem sempre, na verdade, o meu começo na fotografia não foi de uma forma criativa. Isso faz uma grande diferença. Eu sinto falta até hoje dessa criatividade que muitos já têm já embutido e eu não. Eu comecei a fotografar junto com meu pai, tinha uma loja, né? Quando eu tinha 13 anos de idade, eu entrei trabalhar com ele, já frequentava lá, mas não trabalhava. Mas aos 13 anos eu comecei. E lá era uma loja, né, de fotografia que fazia assim casamentos, eventos que não tinha nada a ver com o que acontece hoje, era uma coisa mais engessada e não existia criatividade como tem hoje. Hoje tem uma obrigação de ter criatividade. Se não tiver criatividade, meu, você está fora, está bem fora do mercado. E isso é legal para quem está pensando em começar, para quem gosta de fotografia. Geralmente quem gosta de fotografia já pensa em criatividade. Mas lá na época não, era ganhar dinheiro. Para mim era isso. Não quer dizer que eu não brincava com a câmera, mas quando eu pegava uma câmera na mão era para fazer uma foto 3x4, fazer uma reprodução, né? Alguém levava uma foto antiga, queria fazer uma cópia, não existia scanner ainda, faz tempo. Então, era uma forma de ganhar dinheiro. Então, não é da mesma maneira que a gente faz hoje. É, então, chegou uma época, chegou um ponto que nessa época que eu estou falando que eu comecei, eu fotografava. Então, não tinha, era durante a semana, então para mim não tinha problema. Mas quando eu comecei a trabalhar com meu pai em eventos, em casamentos, aniversários e tal, começou a ter um conflito na minha cabeça. Por quê? Eu não queria trabalhar de final de semana. Pensa, um adolescente, eu já lá com meus 13, 14, 15 anos, com 17 anos eu comecei a namorar a minha esposa, estou com ela até hoje, mas eu queria namorar, eu queria passear e eu não podia. Chegava no sábado, eu tinha que fotografar casamento, por exemplo, ou fazer um aniversário. Para mim era o fim do mundo. Eu não gostava. Chegou uma época, olha só então, eu via de uma maneira tão distorcida que eu odiava o sábado. Olha só, eu não quero me prolongar demais nessa situação, porque o interessante disso é que depois de um tempo, depois que eu casei, a gente, né, se começa a trabalhar realmente naquilo e eu comecei a perceber dessa brincadeira que eu tinha com a fotografia, eu comecei a desenvolver uma maneira de expressar uma arte. Bom, desde criança eu gostava de desenhar e pintar. Eu queria isso para minha vida, eu queria ser um artista. E na fotografia eu acabei encontrando isso, fazendo fotos da natureza. O que a gente desenha? O que a gente pinta? A gente pinta, desenha coisas que a gente vê, as nossas referências é a natureza, nossas referências né, o que tem no mundo aí, enfim. Então eu comecei a fotografar e fazer foto. Olha só, hein? Tem mais de, acho que quase 30 anos atrás, eu tenho fotos noturnas que eu já fazia com uma câmera de filme, uma coisa arcaica. Para eu fazer uma longa exposição era terrível. Para quem não entende a situação, é realmente complicado.
Hoje em dia o digital acaba deixando muito mais fácil. Mas eu já fazia, eu já gostava disso, eu já conseguia fazer fotos com 5 minutos de exposição. E era uma coisa legal demais, como é até hoje. E hoje a gente consegue arrancar muito mais resultado de uma câmera digital do que conseguia numa câmera de filme antigamente. Então é uma delícia e foi despertando em mim. Então isso foi crescendo, né? E o que é legal de eu falar sobre isso, gente, é que, olha só, pensa bem, eu, filho de fotógrafo, tinha tudo na mão para crescer desde os meus, talvez, 20 anos. Isso só foi acontecer de eu ficar mais conhecido pelo meu trabalho agora, depois dos 35, dos 40 anos, que nem 35, dos 40 anos talvez, quase 40 anos. Então eu perdi muito tempo não me dedicando realmente à fotografia. Então é uma dica para você que gosta de fotografia. Olha a diferença. Eu não gostava, eu odiava o sábado de pegar a câmera e fazer um evento. Imagina quem tem vontade disso. Olha o potencial dessas pessoas, de você que gosta realmente de fotografia, que já começa a fazer algumas fotos e quer melhorar. Imagina até onde você pode chegar. Se eu só lá com meus 40 anos. A gente não nasceu em berço de ouro não, viu? Até hoje, o bicho pega. Então a gente está trabalhando dia a dia, a gente conseguiu um equipamento muito bom, mas é trabalhando ao longo de alguns anos. Agora imagina quem está no começo e já tem essa possibilidade de começar a crescer. Então tem que se dedicar. Quanto mais você se dedicar, melhor o resultado. Então, com o tempo a gente vai adquirindo uma relação legal com os clientes também. Então a gente passa a ver os finais de semana de uma outra forma. Não é um dia que você está perdendo, não, você está ganhando. Você está ganhando o teu ganha-pão, né? O teu dinheiro. Você está fazendo um evento que está marcando a vida, um momento de uma vida de uma pessoa, de uma gestante, que ela vai poder mostrar dali 20 anos para o seu filho, para sua filha, e falar, olha, foi o Ricardo Carnaval, foi o fulano de tal que fez essas fotos, olha que legal. É muito interessante, é muito gostoso isso. Eu, por exemplo, há pouco tempo atrás, olha que história legal isso, eu fotografei o casamento, não de uma pessoa, já aconteceu algumas vezes, do casamento em que eu estava ajudando meu pai no casamento dos pais desse cliente. Olha que legal, eu depois de, sei lá, 32 anos, eu poder estar fotografando os filhos de um casal que eu estava presente no casamento há tantos anos atrás. É muito legal, é uma história de uma vida. É muito gostoso isso. Então a gente tem que levar em consideração isso também. Eu queria falar para vocês que hoje mesmo eu tenho uma sessão gestante. Eu sempre falo que a sessão gestante é a mais linda das sessões fotográficas, tem muita emoção envolvida. O casamento tem também, é diferente. O casamento tem aquela, né, a noiva tem aquela vontade de entrar no corredor, de mostrar para todo mundo o vestido, o cabelo, maquiagem, o ursinho, o primeiro beijo depois do casamento. Mas a sessão gestante tem uma emoção, é muito forte o sentimento da mãe com aquela criança que está sendo gerada na barriga, dos pais, né, inclusive. Então é bem legal, eu gosto muito. Por uma diferença bem grande no casamento, eu estou registrando alguns momentos pequenininhos. Eu vou conseguir, por exemplo, colocar a minha criatividade, eu vou poder dar um pitaco ali na situação que está acontecendo, falar, não, vamos fazer assim que vai ficar mais bonito. Mas na grande maioria das vezes, num casamento, eu registro o que está acontecendo. Agora, numa sessão, não, numa sessão é uma produção. Numa sessão eu vou fazer do jeito, claro que o cliente, ela quer alguns resultados, mas esse é combinado antes. Mas na sessão eu vou fazer o meu trabalho, a minha criatividade. Hoje, por exemplo, a gente vai num lugar que eu nunca tinha ido antes, fotografar. É um lugar até bem comum para as pessoas, mas é um lugar muito bonito. E eu vou conseguir usar a minha criatividade pela primeira vez, sem ter ido lá antes. Eu vou chegar, eu vou ter que pôr essa criatividade para funcionar. E isso é muito legal. Isso traz resultados muito legais. Então depois, com certeza, eu vou estar mostrando nas redes sociais, aí, tanto no Face, no Instagram, eu vou estar colocando essas imagens e vai ser muito legal.
Para mim acaba sendo uma diversão, um passeio desse, uma sessão, como se fosse uma brincadeira gostosa. Então é isso, pessoal. Depois, mais tarde, eu vou estar mostrando para vocês esse vídeo. Vou ver se eu consigo colocar hoje ainda. Hoje é um sábado e amanhã tem outra sessão, hein? Então aguardem aí que eu vou estar colocando fotos legais para vocês. Mas lembrem-se, acredite no potencial. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês aprenderem fotografia, melhor vocês vão ficar. Quem não conhece nada de fotografia, primeiro passo, compra uma câmera, aprende uma técnica e depois praticar, praticar, praticar até essa técnica ficar muito, muito entranhada dentro do cérebro, e que daí vocês vão começar a usar a criatividade. É um passo atrás do outro. Começa que lá na frente vai dar certo. Beleza? Então, até mais, até o próximo.